Eu ia perguntar, acho que eu não perguntei não, né? Da dona Cecília? Perguntou. Ela voltou na quarta-feira, mas ela tá toda perdida no mundo ainda. Ah, é? Aí na quinta eu perguntei se ela vinha, ela vai, filha, não vou conseguir, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, hoje eu não vou nem falar, se ela quiser ir, ela vai, né? É lógico. Tá bom. Não, eu quero saber se ela tá bem também, né? Tá A bem. minha irmã ia vir, mas ela me ligou ontem, que ela ia vir ontem para casa. Ela tem uma consulta na segunda-feira, 8 da manhã, lá em Boituva. Aí a semana que vem não dá, porque tem uma amiga que vai lá, ela só vem na terceira semana, talvez. Mas também é o que você falou, não vou ficar mais chamando. Mas Páscoa, Ela já é da casa. Já sabe, a né? gente que vai pra lá. Porque na outra é Páscoa. A gente vai... Na semana da Páscoa nós vamos para lá. Essa semana que vem, não sei se essa semana que vem é na outra, né? Daqui 15 dias. Na Na sexta e na feriado. segunda. É 2 feriados, né? Sexta e segunda. Então tá bom. Vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Deus Jesus e agradecer pela oportunidade de nós estarmos reunidos novamente para nossos encontros de estudo, né, sobre o Espiritismo. Hoje é dia 6, né? Sim. 6 de abril de 2025, aqui na Casa Espírito Jesus Cristo, em Interlagos. E nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que os mentores possam estar conosco, nos orientando, inspirando, e também aqueles irmãos que são os instrutores, que quiserem participar trazendo seus assistidos, seus alunos. Nós ficamos muito felizes pela presença de todos. Que Deus e Jesus ampare e proteja todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Jesus. Graças a Jesus. Ô Júnior, ô Fuad, acende aí o Júnior. Tem 2 Júnior. A gente vai se acostumando. Nós vimos bastante coisa, mas nós estamos lá na... A gente vai para frente um pouco, volta, mas nós estamos agora no assunto que nós vamos tratar, começa na página 4, tá bom? Então todo mundo aí com a apostila? Tá todo mundo com a apostila? Eu vou acompanhar aqui com a Rê. Ah, você vai acompanhar com a Rê? Tem aqui. Mas tem apostila, hein? Não, A tem apostila duas. deve estar comigo. Tem duas. Tem aí. Tem. Lá embaixo, então, está escrito assim, ó. Lá embaixo, lá na página 4, está escrito assim, a metamorfose das matérias, né? E aí o que interessa para nós, o Júnior pode ler para nós? Sim. Os fluidos puros. Os fluidos puros são as emanações do nosso Criador e estão em todo o universo de sua infinita criação. As infinitas quantidades de mundos existentes na sua infinita criação e os seus habitantes estão envolvidos nessas emanações fluídicas do nosso Criador, à semelhança de peixes nas águas do mar. Os fluidos emanados dos espíritos. Também devendo ser considerados que os espíritos, quando estão desencarnados, para nós, os homens, representam irradiações fluídicas. Os que, infelizmente, ainda são ruins, perversos, incrédulos e sofredores, constituem fluidos ruins e grosseiros em nossa atmosfera. Os que são bons, crentes em Deus e seguidores realmente das suas leis, representam fluidos bons e utilíssimos da nossa atmosfera. Pois os fluidos emanados dos espíritos, juntamente com as demais modalidades fluídicas existentes em nossa morada terrena, formam a atmosfera. Os fluidos de Deus reunidos aos fluidos das suas criaturas. As ligações dos fluidos do nosso Criador com as emanações fluídicas das suas criaturas não são realizadas diretamente, mas sim através de cadeia fluídica, conforme essas movimentações fluídicas serão melhor estudadas e demonstradas mais para a frente, nos estudos das movimentações fluídicas. E sendo reunidas as emanações fluídicas puras de Deus com as emanações das suas muitíssimas criaturas, através da cadeia fluídica, movimentada por meio das atividades e orientações gerais dos espíritos co-criadores,
considerando-se que as condições mais estáveis das matérias são as formações fluídicas que compõem todas as muitíssimas modalidades de matérias existentes em nossa crosta terrestre e as que estão volitando na sua atmosfera. Para melhor esclarecer e demonstrar esses acontecimentos, dividimos todos os fluidos da infinita criação de nosso Pai Eterno em 13 dimensões fluídicas do seguinte modo. Vamos aguardar agora. Então vamos primeiro entender o seguinte. Nós já mencionamos para vocês que os fluidos, nós estamos envoltos em fluidos, tá bom? É como se você fosse um peixe dentro de um aquário, ou um peixe no mar. Tá legal? E no seu entorno, o mar, a água, né? Do aquário. Então, por que é importante a gente saber disso? Muita gente acha que isso é bobagem, entendeu? Tem gente que nunca chegou nem a ler a Gênese, né? Que é o livro, um dos livros do Espiritismo, da codificação, chamada codificação. Vocês viram que tem bala aí na mesa, né? É o Marley que trouxe pra gente, pra gente poder ficar acordado. Aí, é importante entender como que as coisas funcionam ao nosso redor, para depois, mais para frente, a gente começar a perceber assim, então a mediunidade funciona assim também. Porque tem a ver com a mediunidade, tem a ver com como que funciona ao seu redor. Por que você percebe o mundo espiritual? Para você ter contato entre o lugar que você está e uma outra pessoa encarnada, você pode fazer isso por pensamento. Tanto que, às vezes, com certas pessoas, você pensa muito numa pessoa, ela te liga. Fala, pô, será que eu estava prevendo que ela ia me ligar? Ou ela recebeu meu pensamento e acabou me ligando? Né? Isso aí faz parte de uma situação muito parecida com as ondas de rádio. Não tem as ondas de rádio? Você escuta o rádio do carro e eu não sei explicar isso. Mas eu sei que tem ondas, os megahertz, não é isso? Que tem por aí pelo espaço. E aí você vai ter, no meio dessa história toda de fluidos, você vai ter a sintonia. Por isso que alguns médios conseguem dar comunicação a alguns espíritos e para outros não. E normalmente, um espírito que vai envolver a mediunidade de uma das meninas, não se acerta, por exemplo, na mediunidade da Marli, então vamos tentar a Lica. Tá certo? Por causa da sintonia. Então, se você tiver uma determinada onda de rádio e você quiser transmitir um som por ela, que eu também não entendo muito bem como funciona isso, mas você sintonizar no seu rádio o FM e a pessoa está transmitindo através da onda, né, de megahertz do AM, você não vai conseguir ver o que eles estão falando naquela outra sintonia. Né? São faixas de megahertz, de ondas que andam pelo ar aí, que estão no ar, e que permitem que a gente ouça uma pessoa que está do outro lado do mundo. Por exemplo, quem é que entende, se for parar para pensar mesmo, como é que você consegue falar no celular? Bom, vamos corrigir, porque quase ninguém fala no celular, né? Quase ninguém telefona para os outros. Como é que você consegue mandar uma mensagem para a pessoa pelo celular? O seu aparelho está gravando ali a voz para mandar uma mensagem, não é isso? No áudio. Aí você clica ali e chega para outra pessoa. Como é que isso funciona? Como é que chega lá? Através de ondas de rádio. Tá? E os médiums se fazem contato com determinados espíritos, encarnados ou não, mas na mediunidade os espíritos de determinada faixa vibracional, que está em determinada sintonia, você não consegue dar comunicação. Por isso que às vezes as pessoas acham que um médium é melhor do que o outro. Não é melhor do que o outro. Não existe médium melhor do que o outro. É cada um na sua. Pode perguntar. Não, eu vou fazer uma pergunta sobre... Mas não está me vendo aqui uma... Assim, os espíritos que estão nas trevas, não tem muito a ver, mas tem a ver e não tem. Os espíritos que estão nas trevas, eles conseguem manipular o princípio inteligente dos fluidos para atrapalhar, por exemplo, vamos supor, para... Quem está tendo essas tempestades que tem aí, sabe? Esses efeitos catastróficos que tem aí, eles conseguem mexer nos fluidos e no princípio inteligente dos fluidos, entendeu? E causar isso? E causar isso, entendeu?
Quer saber se os espíritos conseguiriam, por exemplo, manipular o clima? Consegue. Tem espírito que faz Mas isso é através dos fluidos do clima ou através do princípio inteligente da chuva, do sol, entendeu? Do terremoto? Então, é tudo isso junto e misturado, porque os fluidos, assim como qualquer outra matéria semifluídica ou fluídica, ela é fluídica ou semifluídica para nós por causa dos nossos sentidos. A gente não consegue ver muita coisa. Mas para nós que não conseguimos ver, por exemplo, né? Tem um tipo de facho de luz aqui que é fluídico. Tá certo? Eu não consigo ver porque os meus sentidos não captam. Tá bom? Então ele, para mim, ele é muitíssimo sutil. Eu não o vejo, não percebo, não ouço e não consigo pegar. Isso. Tá certo? Então para mim ele é extremamente sutil. É como se não existisse. Para o desencarnado que me atende, ela é grosseira. É grosseiro. Mas esse espírito é iluminado. Entendeu? Tá. Então, essa questão que nós estamos discutindo sobre os fluidos, sobre transmitir as coisas, em todos eles, seja para nós muito sutil, para os iluminados muito grosseiro, ele todo está empregado de princípio inteligente. Não existe coisa nenhuma no universo sem princípio inteligente, a não ser Deus. Sim. Então, tudo que emana de Deus para baixo dele, né, por assim dizer, numa cadeia hierárquica, tudo isso aí tem um princípio inteligente. Porque o espírito, se nós temos no universo Deus, espírito e matéria, que compõem os elementos principais do universo, abaixo de Deus vem o espírito. E depois vem a matéria. Sim. Em grau de elevação, né? Em grau de hierarquia. Mas o espírito começa no princípio inteligente. E evolui, progride, ele evolui até espírito, depois ele começa a progredir. Essa questão dos fluidos, ela se mistura, é tudo junto e misturado do jeito que você falou. Tem espíritos que manipulam o clima. Mas tem uma coisa, se você estiver trabalhando, estudando, etc., não precisa necessariamente estar estudando, não precisa ser um gênio no assunto. Se você estiver percebendo que vai cair um temporal, né? Que está um vendaval danado e não sei o quê, você precisa avaliar o seguinte: por que tem ainda vendaval e temporal nesse planeta? Né? Então, não é tanto pela ciência, né? Eu acho que tem um pouco também de espíritos, não é? Então, as mudanças climáticas estão causando isso. E se não é uma situação que a pessoa diga assim, esse vendaval, essa tempestade, essa chuva torrencial e tudo, é coisa de Deus, tá certo? Que ele tem ali um objetivo de fazer a Terra ter catástrofes para que o povo veja essa catástrofe e vai socorrer os que estão na catástrofe. Eu não estou, né? Então eu vou socorrer. Então não é assim, tá? Deus não causa catástrofe, mas ele tira da catástrofe que eventualmente aconteça objetivos edificantes, tá? Então quem é que causa essa mudança climática que está causando tanta tempestade, ou está causando tempestades que a gente não via? Não tem nem muito tempo, tá? 40, 30 anos atrás você não via essas catástrofes que estão acontecendo hoje. Era muito menor. O homem está destruindo o planeta, a natureza. Então, se o homem está destruindo a natureza e está causando isso, você pode atuar, porque você não vai estar atuando contra a lei de Deus. Porque não foi a lei de Deus que fez a catástrofe, foi o homem que está destruindo o planeta. Tem gente que até hoje não acredita em nada disso, tem gente que acha que a Terra é plana, né? Então não dá para você discutir esse tipo de coisa com certas pessoas, mas deixa elas para lá. Tá? Por que isso é importante? Porque se você tiver fé e acreditar em Jesus, você impõe a mão e faz uma prece e separa a tempestade. Então, o homem está criando isso, está criando esse efeito estufa aí, mas os espíritos trevosos não se aproveitam desse gancho para poder piorar a situação? Para causar mais, para atrapalhar um povo, uma cidade, para, entendeu? Para um país ou um vilarejo, para poder atuar? Eles não procuram esse gancho para poder eles também... Não é gancho não, não é que é gancho não.
o clima está ruim e esses espíritos trevosos, eles mexem no clima para fazer a tempestade. Tem lugar que não era para ter tempestade mais, o planeta não precisa mais disso. Não é uma movimentação da crosta, né, das placas tectônicas que causam tsunami. Nós estamos falando das coisas mais simples, né, de tempestade e vendaval. Essa tempestade e vendaval, normalmente, via de regra, elas são causadas pelos espíritos ou, como você disse, eles pioram aquela situação. Então eles conseguem manipular, porque aí só basta ter inteligência, ter conhecimento. Tendo conhecimento, é assim, o espírito muito inteligente, tá bom? Ele desenvolve aqui a inteligência e tudo mais. Só porque o espírito é inteligente não significa que ele tem moralidade. O espírito pode ser muito inteligente, né, e não ter desenvolvido moralidade praticamente nenhuma. Então, desenvolver inteligência não significa progresso. Sim. Ele tem que também, para ter o progresso, que é a elevação, né, ele evolui e tem que se elevar. Se ele não se eleva a Deus, porque ele não está desenvolvendo moralidade. E eles causam destruição. Os espíritos trevosos, que a gente fala, não o trevoso de modo geral, porque todo mundo que está ligado à matéria, todos, por qualquer motivo, está na treva. A gente fala trevoso para dar um apelido pejorativo para o espírito que faz mal conscientemente, tá? Então a Regilane estava falando sobre mediunidade, que ela não é totalmente inconsciente quando ela está recebendo o espírito. Mas é ao contrário. A gente não chegou lá, mas não, o médium, normalmente, ele é consciente. Ele acompanha a conversa, ele ouve, ele vê o que o espírito vê. As falhas que tem na comunicação, o médium fala assim, olha, eu acompanhei até o ponto tal. Depois deu um apagão, não vi mais nada, e depois voltou quando o cara já estava indo embora. É porque geralmente acontece isso, porque às vezes aquela faixa, aquele pedaço da comunicação, não era bom o médium saber. Por qualquer motivo, ou ele ia ficar perturbado, ou pode ter a ver com o passado dele, e de qualquer maneira, o resultado disso seria uma perturbação. A perturbação, por si só, o nome já diz, né, autoexplicativo, pode afastar o médium, ele pode ficar com medo, né? Então, por exemplo, eu posso atender dragão? Pode, é um espírito igual a qualquer um, só que ele está na forma do dragão. Mas por que então eu não atendo? Porque no momento, talvez, eu não sei a resposta correta, né, para cada um, talvez no momento, se você atender um dragão, você não volta mais. Porque o dragão não é esse bichinho pintado, tá? O dragão é gigantesco, ele é escuro, ele tem sangue no olho de verdade, ele baba sangue, ele fede, e assim por diante, tá? E você vai ver as trevas que ele vê. Um monte de gente sendo trucidada, arrancada pedaço, cortada no meio. E de repente o médium tem mediunidade para atender esse espírito. Mas não é o momento, porque senão ele se perturba e não vem mais. Por isso que você vai ver que o médium vai começar assim, vai começando, vai, né, desenvolvendo. Daqui a pouco ele começa a entender. Se você pegar uma casa espírita que não tem conhecimento nenhum, né, eles nem atendem dragão, sabia? A casa espírita que não tem médium em franca evangelização e também não tem conhecimento, os mentores nem trazem dragão. Porque aquilo vai espantar, não vai aparecer mais ninguém. Eu nunca tinha visto. Também não. Eles não têm conhecimento nenhum. Quando o médium perceber isso, ele vai embora, ele some. Entendeu? Então tem certas coisas que não vêm em qualquer casa espírita. E dentro daquela espírita que eles, daquela casa espírita que eles vêm, porque os mentores que coordenam, como se eles trouxessem, né? Não são todos os médios que tratam de todo tipo de espírito. Você ia perguntar alguma coisa? Eu queria entender assim, por que a igreja, né? Igreja. Tem muitos dragões. A igreja? A igreja católica, né? Que eu percebo aqui quando tem muitos dragões, já que eles são tão tementes a Jesus, né? São tão assim, estão sempre estudando, né? A gente imagina isso, né? Foi passado pra gente, o Vaticano, né? Estão ali 24 horas estudando a Bíblia, várias religiões, temente a Jesus, né? Os santos que eles, né? São. Então vamos lá, você começou falando que a igreja católica. Por que tem tanto dragão na igreja católica? Isso. Então, aí você começou a descrever, já que, né? Então por que tem tanto dragão se eles
vivem estudando, são tementes a Jesus, eu vou supor que seja temente a Deus. Isso. E o que mais que ele falou? Que eles estudam Estudam bem. a Bíblia. Isso aí. Exatamente, isso. As religiões. E como é que a igreja estuda a Bíblia? A igreja estuda a Bíblia para dominar os outros. Ela não estuda a Bíblia para esclarecer. E se você usa qualquer coisa para dominar o outro, não importa se você está lendo a Bíblia. Você podia estar lendo um livro de terror, que ia dar no mesmo. Se você usa as coisas do céu para conquistar as coisas da terra, você está em trevas. A igreja católica é uma igreja trevosa. Só que quando você pega alguém de uma família quatrocentona, católica, apostólica, romana, o médium não vem mais. Ele acha que você está ofendendo. Tem uma amiga nossa, do Júnior, acho que a Marli também conhecia, a Daniela. A Daniela chegou a me pegar depois da reunião, falou, por que você odeia a igreja católica? Eu não odeio a igreja católica. Você está muito enganado, eu estava lá na igreja católica. Não, mas você fala que a igreja católica é isso, mas é isso, gente. O espiritismo também tem. A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja que seja qual for, o espiritismo, a liga espírita, a federação, que usa as coisas de Deus, né? Então, a liga espírita ou a federação espírita lá da Maria Paula, ela usa coisa de Deus, não usa. O espiritismo é de Deus. É Jesus que editou o espiritismo. E usa aquilo para ficar milionária. Ela está em trevas. Por exemplo, aonde você acha que o Papa, numa igreja católica que segue Deus e Jesus, arrisca, porque você não precisa de Bíblia, beleza? Você não precisa de Bíblia para seguir Deus e Jesus, arrisca. Se ela seguisse Deus e Jesus, arrisca, o Papa moraria onde? Não seria no Vaticano cheio de ouro. O Vaticano não seria um Estado para comer de conversa. É. O Vaticano é um Estado dentro de um Estado, seria, e ninguém manda no Vaticano. Ele está dentro da Itália, está em Roma, e a Itália, no mundo inteiro, não manda nela, ela é independente. Entendeu? Eu não sei das outras coisas que falam da Igreja Católica, mas no sentido que você está dizendo, todo lugar que trabalhar usando as coisas de Deus para conseguir as coisas da terra, ela vai ter dragão. Porque os dragões são simbólicos, eles mandam no mundo espiritual, nas trevas. Isso levando também para a parte dos evangélicos, que tem bastante também, né? Também cabe a eles também, né? Só que assim, todo mundo que pega a Bíblia para estudar, ele não está interessado no que Jesus quis dizer. Ele tem uma tradução, por exemplo. Isso. Então ele fala que os espíritos desencarnados que estão com alguém ali, né? Por exemplo, a Regilane está com... Você tem mediunidade, né? Vamos supor que você fosse vista pela igreja católica ou pela igreja evangélica, envolvida com o espírito, com a sua mediunidade funcionando. Ele diria que você tem um demônio. Isso. Mas ela chamaria isso de demônio também pejorativamente. Não, a gente diz, não, ela tem um espírito ali com ela, a gente precisa cuidar dele. Não, eles querem afastar o espírito, né? E mandar ele para o inferno, que é o lugar dele. Então, estão em trevas. Qualquer um, inclusive na casa espírita. Eu já participei de reunião de casa espírita que o espírito é tratado como um bandido. Aquela casa, você pode olhar que vai ter um dragão em cima dela. E geralmente é da igreja. Porque eles vão envolver todas as religiões no planeta Terra, né? As religiões, evidentemente, aqui dos encarnados no planeta Terra, para fazer com que aquela religião siga o que eles fizeram na igreja católica. Vocês sabem, por exemplo, como que a igreja católica, a gente conhece ela como católica, você sabe como que a igreja de Jesus se tornou a católica de Roma? Então, volta lá para trás. Casa espírita, que não tem conhecimento e não tem médiuns em franca evangelização, não consegue entender essas coisas. Não está interessado. Então, qual foi a primeira igreja de Jesus? Quem sabe? É a igreja, a casa de Pedro, não é? E como que chamava? Tem nome, né? Eu não Tem um nome. Eu não lembro. Não fica soprando, não, palhaço. Eu não falei o nome. A primeira igreja de Jesus, que era de Jesus mesmo, que trabalhava para Jesus, fazia o que ele ensinou. Ele ensinou a dar passe, a curar, a limpar as pessoas, fazer o aleijado andar, alimentar as pessoas. Qual foi a primeira igreja de Jesus? Igreja de Jesus mesmo, uma casa que a gente chama de igreja porque é uma reunião de pessoas, né? Igreja é isso, tá? Você vai se reunir em meu nome, não era para construir catedral. Qual foi a primeira?
Que livro que está? Falta de conhecimento. Enquanto a gente não tem esses conhecimentos, a gente não pode, por exemplo, tentar conversar com um dragão, porque ele vai enrolar vocês. Ele fala, escuta, você não tem como conversar comigo, você não entendeu? Você não consegue conversar comigo. O meu conhecimento é muito fora do seu. Ele te enrola. Primeiro, ele vai atingir o seu centro cerebral. Tá? Ele vai te causar sono, confusão. Estou falando do doutrinador, né? Não do médico. E você não vai conseguir desenvolver a conversa e não vai despertá-lo. Ele vai embora e não vai acontecer nada. Ele vai embora a hora que ele quiser. Ele está na mediunidade só para conversar, para mostrar para você que ele sabe mais do que você. Então, por exemplo, a gente está falando de dragão. Hoje nós vamos tratar de dragão. Por quê? Porque nós estamos falando de dragão. Porque eles estão ligados a todos os movimentos. Entendeu? Eles querem, por exemplo, o que as trevas, no sentido pejorativo, no sentido de treva que faz mal, tá? Espírito que está nas trevas e que está consciente que está fazendo mal. Como, por exemplo, os dragões da igreja. Né? O que mais agrada um dragão em relação ao médium? A ignorância do médium. Ignorância do médium, falta de conhecimento. Médium que não tem conhecimento, os caras deitam e rolam. Por isso que tem casa espírita. Ele domina, né? Ele acaba dominando. Por isso que tem casa espírita que quem controla é dragão da igreja. Mas aí o médium que você está falando é aquele que, no caso, seria você que conversa, não o médium que recebe, né? Não, primeiro que é assim, funciona mais ou menos assim. Não acontece isso. Tá? Os mentores não permitem que isso aconteça. Eles só permitem que aconteça alguma coisa parecida, que é para a pessoa tomar um choque e tomar vergonha na cara e fazer as coisas direito. Entendeu? Isso é permitido para que os médios, vamos lá, se sacode aí, filho, vai atrás do negócio. Vai atrás do prejuízo, entendeu? Mas, tecnicamente, isso não acontece em casa espírita sem conhecimento, sem evangelização, porque o resultado não é o objetivo de Jesus. O meu objetivo é buscar a ovelha. Aquela história da ovelha é isso, tá? Se trata de um espírito, tira ele das trevas e leva ele para a colônia. Esse é o objetivo da reunião mediúnica. Se isso não vai acontecer aqui, o mentor não vai trazer esse espírito para cá. Isso só aconteceria, ou só acontece, que é para os médios, para a casa espírita, para todos da reunião, estar lá e falar, pô, nós precisamos estudar. Aí estuda, acontece a mesma coisa. Então, peraí, então está faltando outra coisa. Qual que é a outra coisa que tem que fazer com o estudo? O médium precisa estudar e... Praticar. Se evangelizar. Sim, evangelizar. É que nós estamos supondo que ele está praticando, né? Então, o médium que está praticando, melhor corrigindo, ele precisa do quê? Estudo e evangelização. Se ele não evangelizar, o espírito dá um nó nele. Por simples, né? Se você falar para o espírito que ele não pode fazer o mal, o cara fala, não, mas peraí, você faz o mal todo dia. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, povo. Pode se acomodar por aí mesmo, deixando o Júnior passar, tá? Como é que vai você, Excelência? Você não veio domingo passado, né? Põe na geladeira. Uma torrada, esse aqui põe na geladeira. Põe na geladeira, meu. É os dois? Não, esse aí é torrada. Esse também, Ju. Esse aí? É. Mas o que é isso? O que é isso? Aí tu veio É gelado? atrapalhar a aula, né? Não, se chegar na Se hora não for certa. gelado, deixa aí, depois põe. Só pra gente não interromper muito. Põe ali. Então vamos voltando aí, aproveitando o Ricardo, a Sônia que chegaram. Que recebe o dragão. Como é que funciona a história então dos dragões, tá? Né? Nós começamos a falar da seguinte situação. A Regilane perguntou o seguinte, por que na igreja, os dragões que a gente vem para tratar, geralmente são da igreja, né? Bom, primeiro, ela disse isso e falou assim, já que eles estudam tanto, eles temem a Deus, não, ela falou temem a Jesus, né? Temem a Jesus e não sei o que. Não importa se a pessoa tem medo de Deus e Jesus, até porque Deus e Jesus não são para ter medo. A pessoa que vai se ligar uma a outra e falar assim, olha, eu gosto de ficar com o Júnior porque ele é temente a Deus. Não é, está tudo errado. Não é para ter medo de Deus, é para amar Deus. Então você já começa por aí. As pessoas que têm religião cristã, entre aspas, e têm medo, temem a Deus, já está tudo errado. Isso é uma coisa medieval, não existe mais isso. Ou não existe, né? Mas não deveria ser assim. Então você vê um monte de gente que vai
para a igreja todo santo domingo. E o cara é ladrão. Bom, mas tem. Eu estava uma vez, faz um tempo já, um conhecido meu do Jardim Suzana, talvez o Zigo até conheça, mas eu não vou falar o nome. E ele, tô lá, cheguei no balcão lá para tomar um café, né? No domingo bem cedo, nem sei que hora que era, mas era de manhã. Aí eu cumprimentei um monte de gente e ele encostou aqui do lado e falei, e aí, fulano, como é que você tá? Ah, eu tô bem, hoje eu tô ótimo. Falei, bom, você tá arrumado mesmo, tá bonito. Eu vou pra igreja, eu vou na igreja todo domingo. Ah, bom, mas é por isso que você tá bem? Não, é porque a Dilma tá com câncer. Então, é isso aí. Você vai na igreja e tá feliz porque uma pessoa, qualquer que seja, tá com câncer, não importa se ela é do PT. For, né? Seja quem for. Não importa se ela é do PT, se ela é do PL, que na época nem tinha essa história, né? Entendeu? E é comum isso aí. Eu conheço um monte de gente que vai na igreja todo domingo, no Jardim Suzana, que eu tô aqui há 40 anos, né? Só para não passar batido, tem um outro muito mais próximo hoje em dia, esse cara eu nunca mais vi também, né? Faz tempo que eu não vejo. Nem sei se está vivo. E ele também vai na igreja todo domingo e tal, que eu sei da vida dele nesse sentido, né? Ele sabe que a gente tem uma casa espírita e tal. E aí um dia nós estamos sentados lá no café e tal, tomando café, aí o pessoal começou a comentar que, como é que foi o negócio? Que caiu um avião, né? Um avião que caiu, um negócio assim, lá para os lados onde estava o Lula. E o cara falou assim, nem pro Lula tá dentro desse avião, né? Eu falei, que isso, cara? Tá maluco? Não, porra. Né? Podia morrer logo. Eu falei, que isso, irmão? Você tá maluco, cara? Você não faz isso aqui na minha mesa não, meu. Aqui a gente não torce pra ninguém, não. Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do Lula, mas não quero que ninguém morra, não, meu. Você é maluco? Você vem todo dia de manhã aqui, pega pãozinho para levar pra creche de uma amiga minha aqui numa casa espírita, na Três Corações. E você que tá desejando a morte de alguém? Ele levantou e foi embora, nem falou comigo. Demorou uns 15 dias, ele veio pedir desculpa. Porra, você tem razão, desculpa. Eu falei, pô, no café da manhã a gente vem aqui bater papo, ficar feliz, se animar, né? Ver se o irmão tá bom, se tá bem, não tá, né? O que tá acontecendo, né? A gente tá ali para isso, né? Para ajudar os outros. Olha as coisas que você vê. Então, basta uma associação de pessoas, uma reunião, uma igreja que trabalha, entre aspas, né, que se declara de Deus e Jesus, né, trabalhar para a matéria, para a finalidade material. Se a finalidade daquele lugar é material, não está iluminado. Você pode olhar em cima dela que vai ter um dragão. Entendeu? Aliás, não é uma exceção. Tem dragão que persegue a casa espírita. Então ele vai estar lá porque persegue a casa espírita, quer fechar a casa espírita. E o dragão ele pode dominar o dirigente da casa. Não, aí é que está. Ele domina o dirigente, ele domina o médium, ele domina as mediunidades todas se estiverem trabalhando para a matéria. Ah, entendi. Tá? Então ele vem para dominar. Tá. E tem outro que vem para fechar, para estragar. Afasta os médios, cria em volta de uma casa espírita como se fosse uma lona de camuflagem. Ele esconde a casa espírita. Tem um monte de recursos. É que é o seguinte, a vida no mundo espiritual é 1000 vezes mais complexa até do que os livros de André Luiz. É que a gente não tem interesse. Entendeu? A gente tem interesse de coisa prontinha, como eu digo sempre, numa embalagem com laço de fita amarradinho e pega assim, ó, então Jesus é o Filho de Deus, tá? Ele veio para salvar nossos pecados. Não veio para salvar nossos pecados. Mas a maior parte das igrejas ou instituições que se autodenominam cristãs tem medo de Deus. Né? Tem medo de Deus, espírito que a gente cuida com amor, compreensão e respeito, né? A cores, demônio. Tem que ir para o inferno. Entendeu? Você vê isso no caso espírita. Você vê lá o filme do Divaldo, que eu não canso de falar, a primeira reunião, né, se eu não me engano que ele foi, o médium estava brigando com ele, que ele tinha que ir embora, que ele tinha que parar da fala. O espírito estava nem aí com ele. Você é um cachaceiro, cara. Você veio falar, dar moral em mim. Aí uma senhorinha humilde, que não sabia nem ler, que inclusive deu o primeiro livro dos Espíritos para o Divaldo, interrompeu, nem pediu licença, porque ela viu que estava uma baixaria aquilo. Falou, irmão, patatá, o Espírito reagiu, ele foi baixando a bola, ela falou assim, não, se eu pudesse eu te abraçaria, porque eu te amo. Olha, entendeu? Conhecimento que ela tem,
provavelmente da prática de uma boa casa espírita, e amor. Então, as igrejas têm trabalhador de Deus Jesus, principalmente desencarnado, em todos os lugares. Todos. Igreja católica, evangélica, umbanda, tudo. Em casa espírita kardecista também. Mas tem lugar que é casa espírita kardecista e tem casa kardecista. Tem aquelas que trabalham direito e tem aquelas que trabalham mais ou menos, né? Então eu falo muito da federação, por quê? Porque o dinheiro que ela fatura só com direito autoral de Chico Xavier dá para mudar um país, cara. É muita coisa. Tem um cálculo aproximado aí, depois que ele morreu, juntando com o que tinha de estatística de antes dele morrer. Antes de Chico Xavier morrer, ele morreu em 2002, né? 2002. Antes dele morrer, ele já tinha vendido oficialmente, tá? Aquelas vendas oficiais, não uma cópia e tudo mais, internet. 50 milhões de cópias dos livros dele. Nunca pegou R$1. Então imagina quanto que isso deu em grana. Se você pegar miseravelmente em dia de hoje, 20 reais um livro desse, e 10 de lucro, né? São 500 milhões. E já tem uma estatística de que depois da morte dele vendeu mais livro ainda. Já chegou a uma casa de 100 milhões de livros escritos pelo cara. E o direito autoral é tudo de uma associação. E eles fazem coisa boa, porra, eu tenho certeza, eu já vi inclusive, eles fazem muita coisa boa. Só que só em São Paulo, há uns 10 anos atrás, eu fiz uma pesquisa, tinha mais de 50 ações de despejo de imóveis da federação que receberam em doação e não virou albergue para ajudar o pobre. Virou aluguel e fonte de renda. Então você fala assim, pô, mas eles fazem tanta coisa boa, eu me sinto tão bem lá na federação. Claro que você vai se sentir bem. Não estou dizendo que é um lugar ruim, né? Tem muito trabalhador. Você imagina se aqui tem trabalhador iluminado, porque a gente procura sempre, nos esforçamos para fazer tudo certinho, tem muito trabalhador iluminado. Na casa que trabalha errada tem que ter mais iluminado. Que é para a força ser maior, para pelo menos tentar alavancar as coisas, né? Porque não pode parar. Uma casa espírita do tamanho da federação, não pode parar. Mas do mesmo jeito é a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma importância crucial na religiosidade e iluminação do mundo. Tá certo? Então tem gente que, da onde nós viemos, acho que eu falei muito isso para a Sônia, porque a Sônia trabalhava na Umbanda, e eu falava para ela, não importa de onde você veio, importa o que você faz lá. Na Liga Espírita, de onde nós nos conhecemos e viemos de lá, você não podia falar a palavra Umbanda. É sério. Eu levei uma bronca uma vez, falei assim, como é que é o negócio aí? No final da reunião, eu falei, o que aconteceu? Ah, que aqui a gente não fala sobre Umbanda. Eu falei, por que não? Você não fala da Igreja Católica? Fala, eu conheço um monte de igreja católica que faz muito mais mal do que qualquer mal de uma igreja, uma casa Umbanda que você não gosta. Umbanda não é sinônimo de coisa ruim. Como Igreja Católica também não. Mas tem algumas pessoas da Umbanda que trabalham para ganhar bens materiais. Aqui a gente tem isso, eu falei para ela. Aqui a gente tem isso. A gente não passa uma caixinha para pagar as despesas? Se interesse mais e vai ver quanto que é a despesa da casa e ver quanto que a gente arrecada. Não precisava disso. Tem dinheiro guardado no banco. E tem gente passando fome na rua. Né? Não foi isso que Jesus ensinou. Você está arrecadando mais dinheiro do que tem a despesa da casa, de eletricidade, de água. Eu não sei se vocês sabem, mas mesmo casas espíritas, se tiver registradinho, não paga impostos. Não sei se vocês sabem disso. Não paga imposto sobre venda de livro, sobre venda de nada, não paga imposto de arrecadação de doação, nada. Ela não paga nada. Entendeu? Basta ela estar registradinha lá, porque ela é tida como interesse público. Entendeu? Então, qual foi a primeira igreja de Jesus? Casa do Caminho. Casa do Caminho? A Casa do Caminho. Nossa, lembrei. E aonde que está descrita a Casa do Caminho? Júnior, você não cagueta não. Hein? Como é que a gente sabe como que eles trabalhavam na Casa do Caminho? Você está com o dedinho na boca, a pergunta foi sua, eu estou te respondendo ainda aquela questão. Paulo Estevam. Livro Paulo Estevam. Livro Paulo Estevam. Que eu ainda não li. Não leu? Não, ainda não. Então, a falta de conhecimento é que leva a pessoa para o buraco. Eu vou ler. Ó, o médium tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, tá? Adquirir conhecimento. Só que é o seguinte, o que eu passar para vocês, tem que ir lá pesquisar, ver se o que eu estou falando é besteira. Por que que o mundo ainda está em trevas? O mundo, a Terra, já era para estar regenerada, sabiam? A Terra entrou na fase de regeneração, acredite se quiser, quando Jesus veio.
Tem 2025 anos e não regenerou ainda. Né? Por quê? Porque continua se acreditando em bobagens do livro mais santo que existe. O best-seller mais best-seller de todos. Nunca ninguém vendeu tanto livro, né? A Bíblia é o... Se for colocar numa estatística, não chega nem aos pés, né? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo há milhares de anos, né? Séculos, né? Então, pega lá, por exemplo, você já deve ter visto, até ultimamente eu conversei com um espírito que fala que é proibido, né? Falar com os mortos. É proibido falar com os mortos. O que vocês estão fazendo aqui é pecado. E onde que está escrito? Né? Está escrito lá na Bíblia, mas se você é cristão, você é da igreja cristã, né? A sua base tem que ser o Evangelho. Então procura no Evangelho de Jesus. Qual que você gosta mais? Eu sempre faço isso com o Espírito. Aí ele fala, eu gosto mais de Lucas. Então, onde Lucas diz que é proibido? Não, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, está lá atrás na Bíblia. Então, algumas pessoas vão para o Velho Testamento quando é conveniente. Vai para o Novo Testamento quando é conveniente. Então a gente tem que parar com isso, né? O mundo não parou com isso, por isso que nós ainda não estamos regenerados. Entendeu? Você vai ver um monte de igreja, um monte de entidade, né, cristã, que pede o dízimo. Não é isso? Os 10%. Até foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, não sei se você sabe, mas tinha igreja que punha uma lista dos caras que estavam inscritos para pagar o dízimo e não pagavam, e o nome dele era publicado na frente da igreja, na entrada. Nome dos dizimistas que não contribuíram esse mês. Gente do céu. Aí, graças a Deus, tem gente que está lá, mas não é burro, né? Falou, mas isso não pode fazer isso. Nossa Senhora. É uma doação, pô, não tem uma obrigação. O dia que eu não tenho. Foi proibido. Mas eles continuam pedindo. Entendeu? E cobram. O pior de tudo é quando o nome do cara vai pro Serasa por causa disso. Né? Não vai pro Serasa. Mas aí tem um cara que tem... Você vê o poder deles, né? Isso aí é magnetismo, tá? O cara convence você de que aquilo que está na Bíblia foi Deus que escreveu. Tá bom? Deus escreveu aquilo lá. Então Deus escreveu que é para sair dali e matar todo mundo. Tá lá, né? No Samuel e Saul. Ó, Deus falou para você ir lá e matar a aldeia todinha lá, e não é para pegar nada, hein? Ó, não é para trazer ninguém, hein? Não queremos sobrevivente, nenhum sobrevivente. Nem mulher, nem criança, nem velho, nada. É para torrar tudo e botar fogo em tudo, e não é para pegar nada. Não tem o espólio, tá? Não tem espólio. É só para aniquilar todo mundo. E o pessoal acredita naquilo. Mas Deus, então, iria destruir a própria criação, gente? E mandar destruir? Mas se fosse para destruir, ele fazia assim, ó. Tome. Bota uma seca miserável naquele lugar e pronto, mata todo mundo. É uns negócios doidos, entendeu? Então a igreja que você tem que tomar base, ela começou sendo usurpada. Tá bom? Primeiro, os judeus foram financiar. Eu estou dando spoiler do livro, tá? Ela foi financiar a existência da Casa do Caminho. Tá? Pedro, João e Tiago não tinham recurso financeiro para tudo aquilo. Entendeu? Não tinha. Era pouco, é escasso. E num lugar de miserabilidade quase completa, né? Porque só tinha lá, não tinha classe média, né? Naquela época não tinha classe média. Tá? Eram os romanos, que dominavam tudo, mas na classe dos judeus, ou o cara era milionário, estava ligado ao Sinédrio, ou era miserável. Porque o cara que não era miserável, foi tomado tudo dele pelos romanos. Também está o Paulo Estevão, né? Não é Paulo Estevão que o pai do menino deles, o pai do Estevão e da irmã dele, que eu esqueci o nome, que era inclusive a noiva do... Abigail. A noiva do Saulo. Do Saulo, Abigail. Abigail. O pai deles perdeu tudo porque o romano tomou deles. Então quem não era pobre, ou era classe média, virou miserável. A Roma tomou tudo. E aí os judeus do Sinédrio foram financiar a Casa do Caminho. Não, a gente ajuda vocês, tá? Só que além de ler o Evangelho de Jesus, vocês vão ter que ler os testamentos antigos. E obrigou o Tiago, por exemplo, quando foi preso João e Pedro, Tiago não foi preso por Saulo, inclusive, porque ele estava num lugar lá lendo os textos antigos. Ele fingiu, tá?
Ele fez isso porque sabia que eles iam entrar na sala. E Saulo não o levou porque ele estava lendo os textos antigos, os testamentos antigos. Então, os judeus financiaram a Casa do Caminho, obrigando a mudar ali tudo. Aí um dia, esses cristãos, né, a igreja, o cristão começou a crescer muito, séculos depois. Começou a ficar muito grande. Então, Roma percebeu que, por mais que você perseguisse, eles brotavam que nem grama do chão. Aí um imperador teve uma ideia brilhante. Em vez de combater esses caras, eu vou assumir essa religião como sendo de Roma. E ele inventou um sonho de que ele tinha visto no céu uma cruz e fez todo mundo desenhar a cruz nos escudos e ele ganhou a batalha. Aí ele falou, de agora em diante o Império Romano vai ser cristão. Aí ele tomou conta da igreja. Foi assim que a igreja virou a igreja romana. Está lá no Paulo Estevão, está lá na história, está nesses livros todinho que a gente indica para vocês. Mas quem tem tempo? Quem tem tempo para ler um livro desse? Ninguém, né? Tô ouvindo. Agora, na boa, Livro dos Espíritos. Tem gente que começou agora, né? O Zigomar, a Lica. Mas quem de nós que está há mais tempo? A Regilane também não está. Eu ponho no áudio, vou trabalhando e vou Está há escutando. pouco tempo, né? Que você está no Espiritismo. Mas quem que você conhece que é espírita há 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, que já leu o Livro dos Espíritos inteiro, ou pelo menos se deu o trabalho de ouvi-lo inteiro? Pouca gente. A gente estava falando agora mesmo do assunto principal, fluidos. A pessoa, quando lê o Livro dos Espíritos, ele lê o Livro dos Espíritos mais ou menos e tal, não é todo mundo, graças a Deus, né? Mas a gente vai incentivando. Falar, tem um livro que chama-se A Gênese. E a Gênese tem um capítulo inteiro sobre fluidos. Entendeu? Já sabia disso? Não. E é importante. Por isso que a gente tira fluido, a gente movimenta fluido. Quando a gente aplica passe, a vontade de fazer o bem é o que você precisa para fazer passe, para aplicar o passe. Você não precisa nem ter conhecimento. Mas se você souber como que a coisa acontece, melhora. Né? Então eu vou fazer uma mesa cortando com uma serra tico-tico. Tá certo? Eu não sei mexer naquela máquina. Mas a mesa vai sair. Né? Eu sei que tem que ter um tampo e 4 pernas, por exemplo. Vai sair. Ela vai sair com uma perna mais curta que a outra. A tampa não vai estar retangular, bonitinha, mas ela vai sair, vai servir. Agora, se eu souber usar a máquina, se eu souber usar as ferramentas, o esquadro, etc., ela vai sair mais perfeita. E é assim que funciona tudo. Né? Você não precisa saber sobre fluido para aplicar passe, não precisa. Mas o que você muda é fluido. Tá? E o fluido está em tudo. Tá bom? Ele vem o principal de Deus. Ele é chamado de fluido universal. E de Deus para baixo, por assim dizer, Deus, né, espíritos e matéria, não é assim? Sim. Para baixo de Deus vem o fluido universal, o fluido puro. E ele vai passando pelos espíritos, como Jesus, por exemplo. Ele usa lá o que ele precisa, tá legal? É assim mesmo, tá? Ele usa o que precisa, porque o que ele precisa não serve para nós. Tá? Imagina o fluido que Jesus precisa. Você não vai usar. O que não usa vai baixando, vai descendo, vai até chegar a gente, que estamos na matéria, né? Agora, se a gente é desencarnado e é um espírito superior, que está lá perto de Jesus, você vai usar uma grande quantidade de fluido também. Esses fluidos que vêm de Deus sustentam o mundo espiritual iluminado. Tá? Só que os fluidos não param aí, tá? Eles estão em todos os lugares. E em tudo que existe abaixo de Deus, emana fluido. Por isso que vocês vão ver que tem gente que se sente bem pegando determinadas pedras, minério, pendurando colarzinho. Tem gente fazendo negócio com quartzo lá para energizar não sei o quê. Tem aqueles que mudam as coisas do cômodo e não sei o quê, porque tem fluido, tudo tem fluido. Né? Agora, tem gente, por exemplo, que acredita em fada. Aí a pessoa me pergunta, mas as fadas não existem? Existem, só que não são do jeito que você está pensando, é espírito. Entendeu? Porque ou ele é matéria, o princípio inteligente na matéria, ou ele parou de ser matéria e depois de matéria só tem um ser. Fora os animais, né, claro. Só tem um ser. É espírito. Não tem o ser, a entidade fada, o gnomo,
ou seja lá o que for, na Irlanda tem um monte de... Tem. Né? Tudo aquilo ali é espírito. Ah, mas como que você sabe? Você vai lá para o Egito e verifica. O deus da guerra, o deus não sei do que, o Anubis, o não sei o que lá, tudo espírito. Que os caras perceberam que existia, fazia pedido para os caras, né? Que médium que eram. Os faraós e os seus sacerdotes eram médios, né? Eles percebiam as coisas, conversavam com esses caras, os caras pediam coisa para eles, davam, e os espíritos faziam o que podiam para atender o desejo. Você vai ganhar a guerra, não se preocupa que você vai ser curado, não se preocupa se você fizer não sei o que, a pessoa vai ficar doente e vai morrer. Então eles usavam tudo isso. Por exemplo, o magnetismo. Através do magnetismo, que é a vontade de fazer, você emana de você muito mais do que fluido. Mas o fluido que você emana pode causar na pessoa o bem ou o mal. Você consegue, se você praticar, você adormece uma pessoa do outro lado da parede. Mesmer fazia isso no século XVII ou XVIII, ou XIX, que foi criado inclusive através dele o mesmerismo. Ele estudou os fluidos e ele descobriu que podia se curar movimentando fluido. Tá? E também podia prejudicar alguém movimentando fluido. E que você podia adormecer, começou assim, né? Adormecendo as pessoas nas reuniões. Ele adormecia as pessoas com magnetismo. Né? Era fluido. O mesmerismo estudou o fluido. E através do fluido você pode curar. Se você pode curar através do fluido, significa que a sua vontade, o magnetismo, você pode melhorar a situação do encarnado. Você melhora o fluido que está envolvendo ele, que automaticamente vai envolver os espíritos que estão ligados a ele, e ele vai se sentir melhor. Dificilmente uma pessoa recebe um passe e não se sente melhor. É isso, é movimentação de fluido, é o magnetismo humano. É a vontade de fazer o bem. No entanto, movimentar fluido não é, como se diz, privilégio de gente do bem, não, tá? Pessoas do mal também movimentam fluido. Só que, evidentemente, ele movimenta fluido ruim. Porque se ele movimentasse fluido bom para ajudar, ele não seria uma pessoa ruim. Né? Tá certo ou não? O que mais? Questões? Você tá assim, ó. Eu tô pensando, né, em que você tá falando. Então eu fico... Então eu vou fazer uma leitura assim, bem rapidinho, para a gente retomar no domingo que vem, tá bom? Uhum. Ó, nós falamos na página 4, começamos a falar, o Júnior leu para nós, né? Tá certo? Sobre os fluidos. Através lá do... depois da metamorfose tem os fluidos puros, emanados do Espírito, fluido de Deus vindo dos fluidos das suas criaturas. Quando fala das suas criaturas, é tudo que Deus criou, tá? Aí você vai ver na página 5, ó, a primeira dimensão fluídica, tá? Os fluidos puros emanados do nosso Criador, tá certo? Segunda dimensão, fluido emanado do Espírito co-criador, como por exemplo Jesus. Terceira dimensão, emanado de espíritos superiores. Quarta dimensão, emanado dos espíritos velhos, bons, desencarnados ligados ao mundo terra, também denominados espíritos iluminados, tá bom? Eles se movimentam e operam junto aos espíritos superiores. Quinta dimensão, fluido emanados dos espíritos de mediana evolução espiritual. É a maioria que tem na Terra, tá legal? Esses aí vão poder movimentar os fluidos, emanar fluidos e movimentar fluidos para o bem e para o mal, tá? Por isso que ainda prevalece o mal na Terra, tá legal? Porque é muita ligação na matéria. Então a quinta dimensão já entra dentro da Terra, né? Na quinta dimensão aqui dos fluidos, né? Não, pode envolver a Terra e os outros também, tá? Tem espírito superior ligado a nós, tem espírito puro ligado a nós, tá? Então as coisas boas chegam a nós também, tá? Não sei. Mas na quinta dimensão, os fluidos emanados do espírito de mediana evolução bons, olha só, bons, desencarnados, ligados ao mundo terra. Tá legal? Que acreditam em Deus e seguem suas leis. Sexta dimensão, os fluidos emanados dos espíritos novos, bons, desencarnados, ligados ao mundo terra. Tá? Os espíritos novos são instruídos, orientados e conduzidos pelos espíritos de mediana evolução, que acreditam em Deus. Então existe uma cadeia de ensino, de conhecimento. Tá bom? Os mediana evolução ensinam os novos, os espíritos velhos ensinam os mediana evolução e assim por diante. Sétima dimensão fluídica. Fluidos emanados das pessoas
também espíritos encarnados como mulheres e como homens. Olá. Tudo bem? Pode entrar, por favor. Crentes em Deus, habitantes do planeta Terra. Essas pessoas são constituídas por espíritos espíritos velhos, espíritos de mediana evolução espiritual, espíritos novos que acreditam em Deus e seguem as suas leis. Tá bom? Esse é um resumo que nós vamos destrinchar melhor no próximo encontro. Tá legal? Uhum. Nós temos na segunda aula, ainda vai até a 10ª dimensão. Tá legal? Você vai ver na página 6. Certeza? Certeza. Beleza? Alguma pergunta? Que capítulo que tá esses fluidos mesmo? Da Gênesis capítulo 14. 14? Eu acho que eu já li uma vez, mas faz tempo, tem que ler de novo, né? Nós já pegamos o capítulo 14 para estudar na Casa Espírita. Tudo bem, meninas? Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que vai? Tudo bom? Firme? Oi. Tudo bom? Tudo bom? Fica sentadinho aí. Tá tudo bem? Oi. Meu amor, tudo bom? Que saudade. Vamos nos preparar para a prática?